Numa altura de crise, rir bem pode ser mesmo o melhor remédio e o nosso convidado desta noite já faz rir os portugueses quase há 4 décadas. Ídolo de diferentes gerações, considerado por muitos como o melhor humorista português de todos os tempos, Hermano José é o convidado desta semana do TDM Entrevista. Antes de mais, muito boa noite, Hermano. Obrigado por ter aceito este convite que foi dirigido pela TDM. Gosta muito de sublinhar o facto de ser uma mistura de povos, de terem sido uma mistura de povos, ter uma costela alemã, ter uma costela portuguesa, uma costela espanhola também. Como é que alguém tão pouco homogéneo assume em mãos a tarefa de fazer sorrir e fazer rir um povo tão sisudo como é o povo português? Olha, se calhar o meu truque foi precisamente esse. Porque do lado alemão herdei a pontualidade e a fiabilidade, a palavra dada e o rigor, que são essenciais. Do lado espanhol, o lado festivo. Eu tinha uma avó que era completamente divertida e que dançava até ao fim, até aos 86 anos, só queria fazer festas, cantar e dançar. Eu acho que herdei isso dela. E também um certo hedonismo. Ela adorava coisas, adorava objetos, adorava casas, enfim. Do lado português, herdei, eu acho que o melhor de Portugal, a modéstia à parte, do lado português herdei a coragem de fazer experiências, de ir à partida de novas situações, a simpatia, a generosidade, a capacidade de gostar do vizinho. E se calhar o lado nostálgico e romântico, que eu também tenho. Eu sou muito romântico e muito nostálgico. Não mostro, mas sou. É fácil fazer rir um povo como português que tem como desígnio nacional, ao menos assumido ao longo destes últimos anos, algo tão sentido e algo tão sólido como o fado? Fácil é, mas é perigoso. Porque Portugal viveu durante muitos anos debaixo de um regime autoritário que penalizava tudo aquilo que o incomodava. E o 25 de Abril não chegou para que algumas instituições se sintam feridas de morte quando a gente brinca com elas. E então tem maneiras muito engraçadas, muito subterrâneas e muito discretas de nos dar cabo da vida, na esperança que a gente se aprenda a calar. Portanto, eu acho que Portugal é um país perigoso para quem faz rir e para quem faz crítica. Mas é o que eu tenho. Portanto, às vezes quando me dizem se eu sofro muito, digo sim, sofro um bocadinho, mas é um bocado como o doente de diabetes. Tenho diabetes, tens de tomar uma injeção e tens de viver com isso até ao fim da vida. E, portanto, a minha sina é viver numa democracia disfuncional e são as regras do jogo. Portanto. Concordava com aquilo que eu dizia na introdução desta entrevista, que rir numa altura de crise pode ser um bom remédio, ou estamos numa altura em que a única forma de batalhar a crise é através da comédia, como vemos em Portugal. Parece que a determinada altura o protesto passou por rir e fazer rir, e há também este redescobrir da comédia como arma. Eu acho que a história ensina-nos, não só em Portugal, mas no mundo inteiro, de que as alturas de crise são sempre muito criativas e o humor é com certeza sempre uma maneira de exorcizar os fantasmas e as depressões. Se reparar nas grandes guerras, por exemplo, no auge das desgraças dos vários países, na Primeira, na Segunda Guerra e mesmo em guerras anteriores, a produção da coisa humorística e da coisa artística é muito, muito forte e muito profícua. E eu que já vivi várias crises em Portugal, eu estreiei-me no meio de uma crise, não é? Eu comecei a trabalhar logo a seguir ao 25 de Abril com Portugal completamente de pantanas, com as pessoas na rua aos gritos, e havia alguns sítios onde ainda se trabalhava, nomeadamente a Norte, e portanto eu nasci no meio da crise e vivi no meio dela. E depois ainda houve uma outra grande crise nos anos 80, onde eu tive a felicidade de fazer um programa de grande sucesso, que foi o Tal Canal e o Tony Silva, um bocadinho antes. Portanto, também, a reboque da crise, tive uma fase muito bonita. E agora está-me a acontecer a mesma coisa, o que é extraordinário. Eu nunca tive tanto trabalho, nem nunca tive as casas tão cheias. Se calhar é um antídoto interessante para os momentos graves. E como é que o poder político, sobretudo nestas alturas de crise, lida com o humor? Falava há pouco... O poder político não tem poder nenhum hoje em dia.
É de todos os poderes em Portugal que menos poder tem. Não se mete muito em andanças deste género. Não vale a pena. Tenta, mas recentemente, numa rede social, Sim. deixou uma espécie de conselho ao primeiro-ministro Pedro Passos Coelho. Porque gosto dele e porque sei que ele é um tipo honesto e é um tipo patriota e bem pensante. E o que eu me limitei a dizer foi a tornar público uma coisa que eu acho importante que às vezes os políticos jovens, como ele saibam, que voltar atrás ou retificar posições hoje em dia não é perder a face, é sintoma de inteligência. Eu faço isso imensas vezes. Ainda há bocado estava a fazer um post no Facebook em que citava Oscar Wilde, em que ele dizia: já só tenho pachorra para a opinião dos mais novos. Porque por sistema contradigo as certezas dos mais velhos, que são chatos e que dão opiniões de 1820, do tema que se usava poleiras. No fundo, isto é uma maneira de explicar que voltar atrás, retificar, ouvir as pessoas, mudar de ideias rapidamente hoje em dia é sinal de grandeza, de modernidade. Não é preciso ficar, como antigamente, preso à certeza daquilo que se disse. Não vão pensar que eu sou frágil. Eu tive necessidade de escrever isso. E tenho a certeza que a mensagem pode não ter agradado muito, porque, enfim, implica sempre uma certa crítica, mas pode ter ajudado a pelo menos, a que pessoas que estão em posição de grande solidão no poder, o poder é muito solitário, pensam: não, espera aí, afinal, este, em vez de estar a dizer Passos Coelho rua, vai-te embora, venha outro, não é? Está a dizer: não, Passos Coelho, sim senhor, muito bem, és bem intencionado, acreditamos em ti. Epá, mas ouve as pessoas e muda se for preciso, às vezes se for preciso, que nós estamos aqui contigo para tentar fazer o melhor possível. Falta a Portugal neste momento esse espírito. Em Portugal toda a gente se leva muito a sério. É tudo muito sério. E ainda estão convencidos, talvez porque saem pouco, acho que é isso. Vêm pouco a países novos. Olha, eles que venham mais vezes aqui à Ásia para perceberem como é que as coisas funcionam. Leva-se tudo ainda muito a sério. E, portanto, 90% do tempo é passado a discutir o sexo dos anjos. E depois ficam 10% para o resto. Tem de ser ao contrário. Mas isto eu acho que tem de ser uma coisa transversal, de cima a baixo. Não é? É engraçado, a própria classe política, quando eu lhe disse que os políticos hoje em dia são os que menos mandam, é verdade. Quer dizer, porque em Portugal manda, neste momento, a Troika, com os seus ditados económicos, o Poder Judicial, que é completamente inimputável e independente, e o dinheiro, os grandes grupos económicos, que fazem rigorosamente aquilo que acham que devem. Que têm as suas sedes sociais na Holanda, que estão ali de passagem por Portugal, e que também não estão assim muito preocupados. E os políticos, cada vez sinto-os mais como pequenos marionetes no meio de uma engrenagem, com um poder muito, muito relativo, se quer que eu lhe diga, porque em democracia não é fácil tomar decisões que criem rupturas, porque a seguir vêm as eleições e quem quiser rupturas perde as eleições imediatamente. É uma fase engraçada, curiosa esta que estamos a viver. Como é que alguém que é tão orgulhoso, tem tanto orgulho nas suas raízes, entende esta vaga popular de anti-germanismo e esta posição de olhar para Angela Merkel como uma nova senhora, uma nova líder, ou esta vontade germânica de Sim, tentar abarcar a Europa? é naturalíssimo. E ainda bem que as pessoas pensam isso, porque é importantíssimo ter um bombo da festa. Não é? É importante olhar para a Angela Merkel e vê-la como um monstro que quer tomar conta dos pobres europeus e pelo menos estão distraídos. Porque a verdade é muito mais cruel. A verdade é uma senhora que neste momento está a fazer tudo por tudo para que o dinheiro escoa da Alemanha para a Europa, porque é a Alemanha que tem pago esta crise, e que se um dia sai do poder e vai para lá um daqueles que acham que a Alemanha não tem que gastar dinheiro com a Europa, vai ser um bocadinho mais complicado e um bocadinho mais grave. Eu acho que a maior parte das pessoas ainda não percebeu isso. Nem percebeu que há empresas alemãs que cresceram este ano, a Porsche, por exemplo, que cresceu 36% e não foi vender carros para a Europa. E há pessoas, basta vir aqui a Macau ou ir ali no centro de Hong Kong para perceber
quantos produtos alemães é que estão colocados? Não é? E quantos produtos franceses é que há? Quase nenhum. Portugueses, então, temos a calçada ali ao pé do Leal Senado, não é? E alguns bons profissionais que andam a trabalhar, mas pouco mais, quase que não produzimos, que é outra coisa que eu acho dramática. Um país como Portugal tornou-se numa espécie de prestador de serviço de turismo e não se produz nada. Vai para os campos espanhóis, está toda a gente a trabalhar. Vai para o Alentejo, está a ser de espanhóis e holandeses a plantarem oliveiras e os miúdos novos, com 20 e tal anos, com luvas dos tratores, a apanharem azeitona. Os portugueses estão no café, a lamentarem-se e a dizerem que ninguém pode viver com subsídio de desemprego tão pequenino. Portanto, há uma vaga de fundo de comportamento português que tem de ser alterado e que não foi. Este comportamento, para quem fez toda a sua vida, pegou em toda a sua vida nos vícios e nos maus hábitos, nas características de um povo, acaba por ser também uma fonte de inspiração, uma fonte de... em que é que se inspira no dia a dia? Não, eu devo dizer que, por exemplo, nos meus espetáculos eu não gosto... Para já não gosto de criticar quem está mal, não acho divertidíssimo criticar quem tem poder. E depois, tudo o que está a acontecer em Portugal, vejo com profunda tristeza, não me dá nenhuma vontade de rir. E, portanto, brinco com outras coisas um bocadinho mais luminosas e um bocadinho mais engraçadas. A minha preocupação com Portugal é mesmo só com cidadão, como cidadão. E sempre que posso, faço transmitir esta mensagem. Ainda hoje estive na Escola Portuguesa de Macau e há muitas escolas onde eu vou falar com os miúdos. Faço-lhes transmitir a ideia de que Portugal só tem futuro se transformar numa meritocracia, se as pessoas forem boas a fazer aquilo que têm de fazer. Eu vivo rodeado de gente que faz coisas muito bem feitas em Portugal, mas são muito poucas. Extraordinários carpinteiros, ótimos eletricistas, impecáveis colocadores de ladrilhos. 90% vão para fora trabalhar porque querem ganhar mais. E depois ficam muito poucos, porque os outros não sabem se lhes apetece ir, porque estão a perder tempo demais com lamúrias. Isto é uma posição muito polémica, já fui muito criticado por isto, porque parece que confunde-se com desrespeito pelos meus concidadãos que vivem mal e com dificuldades. Mas não é bem disso que se trata. Nós temos uma crise não é bem de preguiça, estamos quase que anestesiados em Portugal. E no outro dia uma imigrante, eu fui a Zurique com os chutes e pontapés, e dizia um imigrante, sabe, nós temos aqui muito, com destaque, um bocadinho, não é? Porque esteve muito tempo em França. Nós temos aqui muito trabalho para fazer, mas eu já falei com a minha família, mas eles não gostam muito de trabalhar. Preferem ficar lá. Ou seja, porque ela basicamente era de Póvoa de Lanhoso. O que ela me estava a explicar é que tinha um grupo de pessoas que ela podia acolher, porque tinha muito que fazer lá na empresa ou no sítio onde estava colocada, mas que a família dava-lhe muito trabalho trabalhar. É uma crise de valores também. Não, nós não temos crise de valores em Portugal, devo dizer. Nesse aspecto estamos extraordinariamente equilibrados. É uma cidade muito, muito equilibrada nesse aspecto. E extraordinariamente saudável. Tolerante, sem dramas religiosos. A maior parte dos grandes criminosos que temos são importados. São os rapazes muito queridos que vêm ali, ou das Américas Centrais, ou ali da Zona Leste. Portanto, nesse aspecto estamos muito bem. É mesmo só uma questão de clique interior. Dizia há pouco que a sua carreira arrancou num período de crise, pós 25 de Abril. Ajudou a criar um novo tipo de humor em Portugal, foi o principal responsável até por criar esse novo... Porque assumiu uma ruptura com aquilo que era tradicional. Sim, normalmente, quando se falava de humor no Portugal da década de 70, falava-se de revista, de algo que tentava ser, se calhar, popular e brejeiro, mas de uma forma mais... Eu comecei a importar um bocadinho o humor anglo-saxónico, mas fui o segundo grande importador de humor em Portugal. O primeiro grande importador foi o Raul Solnado. A história da Guerra do Solnado, que era muito moderna na altura, era do Miguel Gila, que era um genial humorista espanhol. E o Raul Solnado teve essa grande inteligência de pegar nesse texto do Miguel Gila, eu importar para Portugal e teve um êxito enorme. Eu fiz uma coisa parecida. Importei o estilo
a lógica mental do humor inglês e anglo-saxónico não se usava muito cá, e comecei a praticá-lo, comecei a adaptá-lo em Portugal. Primeiro, sem resultados nenhuns. As pessoas lembram um dia ter ido a um programa fazer uma brincadeira qualquer, que já não me lembro qual era, e ninguém riu. Ficou tudo muito mal disposto. E depois fingiram que se extraviou a gravação porque nem quiseram pôr no ar. Mas a malta nova que estava no estúdio riu. Portanto, foi uma coisa geracional. A minha grande alegria é que, entretanto, passaram quase 40 anos, não é? E, portanto, hoje em dia, os velhos que me veem eram novos na altura. E acontecem sempre coisas maravilhosas, como, por exemplo, no outro dia fiz um espetáculo para 40 mil portugueses em Londres, num sítio chamado Streatham Common Park. E quando acabei havia um grupo de fãs completamente histéricas, de 80 anos, com discos do saco ao saco de rolhas para eu assinar. Que era o disco que elas tinham trazido quando saíram de Portugal em 77. Com 40, tinham elas 40. E dizia-me o segurança que não percebia nada do que estava a acontecer, só via um grupo de senhoras de carrapito de idade aos gritos a pedirem autógrafos. Dizia-me baixinho, what kind of work do you do? Something to do with old age? O homem estava espantadíssimo e eu disse, não. Quando eu saí de Portugal, quando estas senhoras saíram de Portugal, eram mais novas que tu. O tempo passa muito depressa, percebes? Portanto, eu hoje em dia tenho este privilégio, que senti agora também nos espetáculos de Macau, que é ver todas as gerações na plateia. Há uma geração preponderante, que é que eu chamo de geração Herman Enciclopédica, que tem agora 30 e tal anos, 36. Esses são os mais indefetíveis. Mas depois tenho os filhos desses, que é maravilhoso, que têm 14, 15, 16, 17. E depois tenho os pais e muitas vezes os avós, o que é fantástico. E depois tenho os meus detratores, obviamente. Há gente que me odeia profundamente. E há outros que me odeiam militantemente. Não é? No outro dia perdi uma campanha de publicidade milionária e o senhor da agência veio-me dizer, sabe, uma das administradoras não me pode consigo por causa de uma piada que você disse em 1986. Isso faz lembrar um bocado a história da Última Ceia. Falava há pouco no poder que certos setores da sociedade ainda têm em Portugal. Já ultrapassou ainda há uma mágoa tudo o que aconteceu à volta desse episódio da Última Ceia? Não, mágoa nenhuma, devo dizer. E acho até... eu tenho grande respeito pela atuação da Igreja Católica em Portugal. Tem sido muitíssimo importante. Na formação das melhores universidades é tutelada pela Igreja Católica e tem a palavra católica no nome. As misericórdias têm feito um trabalho absolutamente notável. E a maior parte dos padres são tipos muito intelectualmente sérios, ajudam muito os sítios onde estão. E a própria religião tem uma estética bonita. É bonito estar numa igreja num dia, desde que não mudem a decoração nem pintem por cima dos frescos, como aconteceu em Espanha. Portanto, eu tenho carinho e respeito pela Igreja Católica. E não acho de maneira nenhuma que eles sejam uma das forças desagradáveis da nossa sociedade. O que me aconteceu nessa altura foi um fenómeno desagradável, porque os meus detratores apanharam boleia disso para ver se era daquela vez que me desativavam. Isso é que me cansa. Sente que isso acabou por marcar de alguma forma a sua carreira? Quando falava há pouco no tal contrato que perdeu por haver um grupo... Todos os dias. Marcou e continua a marcar uma geração... Todos os dias perco coisas e todos os dias tenho experiências surrealistas, mas todos os dias me acontecem coisas maravilhosas. Quer dizer, eu vim a Macau porque há alguém que me adora. Há uma jovem que me adora e que conseguiu mobilizar as pessoas e trazer-me a Macau. Vou agora a Moçambique porque há um tipo que vive encantado por mim, que também organiza espetáculos e que tem um sponsor que me adora também, e curiosamente são naturais de lá. Portanto, para cada detrator tenho 10 pessoas adoráveis que me ajudam. Portanto, são as regras do jogo. Teve a felicidade de regressar a Macau depois já cá ter estado algumas vezes. Sim. Assistiu de certa forma também, ainda que indiretamente,
ao crescimento da cidade, ao transformar de Macau numa pequena aldeia até uma cidade com... Sim, eu sou um bocado suspeito, devo-lhe dizer, porque eu adoro casinos e hotéis e não gosto de jogar, mas o casino para mim, tenho quase uma reação pavloviana em relação aos casinos, porque sempre que faço bons espetáculos, por exemplo, em Portugal, tem muito a ver com os casinos, ou no Casino de Estoril, ou no Casino de Lisboa, ou no Casino da Figueira, onde vou fazer a passagem de ano, ou no Casino de Troia, onde já estive 5 vezes e fiz a passagem de ano com a Big Band no ano passado. E, portanto, a ideia do jogo, do casino e do glamour e do neon é uma coisa que me empolga. Portanto, sinto-me uma espécie de Disney World. Eu agora ficava aqui não sei quantos meses, encantado. A vê-lo jogar, porque eu não jogo, que a piada é essa. E a ver as montras destas lojas fantásticas. Portanto, tenho um encantamento absoluto que Macau se tenha transformado nesta espécie de Las Vegas do Oriente e que dê trabalho a tanta gente e que seja tão pulsante. A Macau antiga que eu conheci, não achei assim nada de extraordinário, devo dizer. Em 77, quando vim, Macau era um conjunto de casas, enfim, que cheiravam a umidade, umas já tinham ar-condicionado. Os ar-condicionados na altura faziam muito barulho, não é como agora, não é? Os splits que há agora, que só fazem... Na altura faziam um cagaçal e um calor nas ruas que nem se aguentava. E havia um único edifício que ficávamos espantados a olhar para o edifício, como exemplo de modernidade e grandeza, que era o antigo Casino de Lisboa, que hoje em dia parece uma tampa de uma garrafa metida no meio de uma coisa extraordinária. Mas o que me empolgou já na altura é esta mistura de culturas que eu acho divertidíssima e os resíduos da presença portuguesa, que é sempre emocionante, como é óbvio. A determinada altura deixou ou colocou, abdicou de certa forma da itinerância, estreia-se na televisão com o tal canal, depois aparecem uma série de formatos também, passou pela Roda da Sorte, por talk shows. Isto para lhe perguntar, entre o palco e a televisão, onde é que se sente mais à vontade? A vida são ciclos, não é? E nós temos a obrigação de nos adaptar aos vários ciclos que eu como não sou um homem de fé, eu acho que a vida é uma espécie de roleta, uma espécie de casino, de jogo de casino, onde nos vão acontecendo coisas. Um jogador que seja inteligente, que não queira falir, deve ver o que é que lhe está a acontecer e reagir consoante o momento. Os jogadores que não vão à falência são aqueles que saem quando a coisa está a correr mal demais, porque já perceberam que não vale a pena insistir. Que continuam a jogar se a coisa estiver simpática. E se ficarem em casa não é grave. Ou aqueles que percebem que passa-se ali qualquer coisa, tu queres ver que eu ganho, deixa-me cá fazer um bocadinho de bluff e se calhar vou ganhar e depois de repente ganha-se. A vida é um bocadinho isso. E eu limito-me a ler os sinais todos que vêm de fora e abrir e fechar ciclos. O meu primeiro ciclo foi, entrei no teatro a ganhar uma miséria e a minha vida era demasiadamente triste. Não tinha dinheiro para nada, tinha um ordenado pequeno, uma vida de escravidão metida no teatro. E eu pensei, isto assim não me faz sentido nenhum. Quer dizer, não vejo o meu futuro assim. Haverá alguma maneira de eu sair da cepa torta? Descobri que fazendo espetáculos podia ganhar num espetáculo mesmo com um mês de teatro. E nessa altura comecei a fazer espetáculos, primeiro com o Nicolau, depois com o Joel, depois sozinho. E comecei a ganhar muito dinheiro na estrada. E as pessoas achavam que eu era filho de pais ricos. Porque ainda, em 77, justamente quando eu vim a Macau, devo-lhe dizer, que já vim ganhar lindamente na altura. Vim um 10 de junho, pago por um jornal por um jornal diário da altura, que não sei se ainda existe. E lembro-me que nessa fase comprei um carro descapotável muito bonito, um Jaguar. E as pessoas diziam que ele é filho de pais ricos, por isso é que tem um Jaguar. Não era nada, arranjei maneira de começar a ganhar dinheiro. Depois fiz tanta estrada e trabalhei tanto que o meu sonho passou a ser não precisar de andar na estrada. Morreu o Carlos Paião, também amigo, nas estradas péssimas que nós tínhamos. Era um risco. Cada vez que saímos para espetáculos já não sabíamos se voltávamos. E então o meu sonho foi continuar a viver bem, mas dentro da coisa televisiva. E conseguiu-se com a chegada da televisão privada. Foi possível porque os cachês dispararam. E eu tive uma fase de glória na televisão que aproveitei bem. Depois chegou uma altura em que percebi que estava a ficar muito infeliz. Já não era uma questão económica.
como deve imaginar, um homem que trabalha há 40 anos a ganhar muito bem, tem uma vida relativamente confortável, não é? Era uma questão de alma, faltava-me qualquer coisa e sentia-me que tinha entrado numa espécie de pântano artístico. E quando começo a voltar a estes espetáculos e à estrada, renasci. E, e hoje em dia tenho uma sensação que eu acho que nunca tive na vida, que é, vou para os espetáculos com aquela certeza de que vai correr bem. Com a certeza de, seja onde for, seja que público for, a taxa de agrado é sempre de 100%. E devo dizer que os organizadores não pediram segredo, por isso eu, mais uma vez, de uma forma imodesta, gostava de lhe transmitir isto. Me diziam ontem, hoje, encantadas, as organizadoras, que geralmente a comunidade portuguesa aqui em Macau é muito exigente e sempre que fazemos um espetáculo há sempre qualquer coisa que está mal, há gente que não gosta por estas ou aquelas razões. É a primeira vez que tivemos um espetáculo unânime. É que toda a gente gostou e toda a gente se divertiu. Nem nunca tinha visto pessoas tão sorumbáticas a rirem tanto e a divertirem-se tanto. Isso para mim vale mais do que levar daqui um contentor de patacas. Posso confirmar-lhe isso. Uma das características que perpassam os seus espetáculos é o seu enorme respeito por amigos que foi encontrando pelo caminho. Coloca sempre nos espetáculos nomes como Hermínia Silva, como Amália Rodrigues, como outros de uma nova geração que ainda estão connosco. A amizade é para si, de facto, algo extraordinariamente importante. Sim, alguns deles nem sequer eram amigos, mas eu acredito muito, tenho um grande respeito pelas pessoas com quem aprendi e pelas pessoas que foram boas pessoas, não é? Porque como as boas pessoas são raras, eu tenho uma visão do ser humano. Eu acho que quando o ser humano é perverso, criminoso, ladrão, assassino, eu acho que é normal. Isso é que eu acho que é normal, porque acho que o ser humano não nasceu para ser muito bonzito, porque temos no DNA guerras e punhaladas nas costas e gente fraticida, etc. O que a mim me espanta são as boas pessoas. Portanto, quando alguém se porta mal, eu acho normal. Quando eu descubro pessoas boas de caráter, que ajudam e que são honestas e que são encantadoras, tenho uma galeria dentro da cabeça de arte e molduras e ficam como uma obra de arte. E, portanto, essa gente toda que geralmente eu falo, são pessoas encantadoras com que eu tropecei na vida. A Hermínia Silva é com certeza uma delas, mas houve tantas. O Eugênio Salvador, o Nicolau, que me ajudou imenso a certa altura. Mesmo hoje em dia trabalho com pessoas muito, muito queridas e essas eu valorizo imenso. Agora, não quer dizer que depois não diga disparates enormes sobre essas pessoas, não é? A maior visada pelo meu amor é a minha mãe, é a pessoa que eu mais gosto na vida, e digo as piores coisas dela, às vezes em frente a ela própria, não é? É uma figura preponderante também na sua vida, a sua mãe. Não muito, atenção. As pessoas tentam sempre, é engraçado, tentam sempre transformar-se no típico artista de que vive debaixo das saias da mãe, que tem uma relação muito linda com a mãe, não é? E é engraçado, não somos nada disso. Eu não sou o Liberace a tocar piano, cheio de brilhos, com a mãezinha ao lado, com um carrapito de óculos a dizer: ai, meu filho, tenho tanto orgulho. Oh, mãezinha, vamos jantar. Não tem nada a ver com isso. Temos uma relação muito amiga, muito camarada, completamente independente. Ela tem a vida dela, eu tenho a minha vida, encontramos-nos a meio. Eu falo dela às vezes, que acho divertido falar, porque ela é uma mulher muito curiosa e muito divertida, mas não temos uma relação nada obsessiva. E até muito, em alguns casos, até muito pragmática, devo-lhe dizer. Não lhe reconheço o direito à crítica, por exemplo. Não. Aquela coisa também que vem dizer: acho que não devias, não sei o que, não acha nada. Não, as críticas peço-as, que ninguém me venha impingir opiniões que eu não quero. E, portanto, é uma relação absolutamente horizontal de amigos. Antes de avançar para uma última questão, o Herman mantém ainda, dizia que se libertou de certa forma do jugo da televisão, voltou a reganhar alguma alegria com estes espetáculos de itinerância pelo mundo. Mantém ainda, se não estou em erro, o Herman 2012. Sim, isso é um privilégio, porque eu neste momento estou a fazer o programa que gosto, há 3 anos. É um programa que posso deixar gravado, que posso fazer, onde posso ter música ao vivo, posso fazer humor na mesma, posso entrevistar, que é uma coisa que eu adoro. Adoro falar com pessoas.
E estou sempre à espera que um dia destes me acabem com ele, porque é uma Preocupa esta realidade questão, boa demais. mas preocupa esta questão da eventual privatização da RTP, o fim da RTP2, não se sabe ao certo o que vai acontecer à RTP, é algo que, como uma das figuras da estação, passa a expressão, é algo que o preocupa. Entristece-me imenso, sabe, porque os canais comerciais não se podem dar ao luxo hoje em dia de fazer experiências. As coisas têm de resultar e se não resultam nas audiências, são descontinuadas logo a seguir. E os canais comerciais fazem aquilo que tem de ser feito para ter audiência. Nem que seja concursos parvos ou coisas completamente ridículas. E só um canal de serviço público é que pode pugnar por critérios subjetivos de exigência. Hoje tinha aqui uma mensagem de pessoas, de imigrantes, que estão a conseguir ver agora o meu programa aos domingos, depois do telejornal. Muito agradecidos, porque na minha hora em vez de terem banalidades, têm coisas com um bocadinho mais de recheio. E eu fico orgulhosíssimo e sinto que o que estou a fazer neste momento faz imenso sentido dentro de uma lógica de canal de serviço público. Bom entretenimento, cuidado para não resvalar para coisas popularuchas ou desagradáveis e profissionalismo. E só na RTP é que isso é possível nessa perspectiva. No canal privado terei sempre de ir apresentar um concurso, ou dar saltos em cuecas, ou fazer o pino, ou matar perus em direto. Foi responsável por algumas das melhor conseguidas, ou das melhores caricaturas das últimas 3, 4 décadas, por algumas figuras fabulosas, por alguns conteúdos fabulosos, o tal canal, por exemplo, a Herman Enciclopédia. Isto para perguntar projetos de futuro. Vamos ter o Herman de regresso ao humor puro e duro, vamos ter o Herman de regresso às personagens, à Maximiana, por exemplo, ao Nelo, ao Nelito, talvez. Sim. Para já, há uma coisa que nunca mais se vai repetir, que é esse privilégio que eu vivi tinha a ver com o facto de não haver concorrência. As pessoas convergiam todas num único canal, havia o RTP2, que nem contava, e portanto havia unanimidade, não de critérios, mas pelo menos as pessoas tinham visto e discutiam no dia seguinte. Hoje em dia passa-se cada vez menos. Neste momento, a maioria dos espectadores em Portugal já é a TV Cabo, estão completamente espartilhados. Um está a ver o Discovery Channel, o homem que nasceram verrugas nos testículos, o outro está a ver a Odisseia de um outro a comer crocodilo grelhado, o outro está a ver a Globo, o outro está a ver futebol na Sport TV, meia dúzia ficam a ver a novela num canal da TVI, os outros estão a ver o concurso da SIC, meia dúzia estão a ver a RTP na altura, portanto, nunca mais ninguém vai ter a felicidade de ter um espaço para impor uma personagem. É impensável. Portanto, eu acho que isso é o final de uma época que eu tive a felicidade de viver e que eu acho que é irrepetível. Voltar ao humor puro e duro é mau sinal. Se me vir a fazer só um programa de humor é porque teve de ser, não porque eu tivesse de querer. Porque para mim o programa ideal é a mistura de conversa e humor. Agradeço uma vez mais o facto de ter aceito este convite que foi dirigido pela TDM. Quanto a si que nos acompanhou a partir de casa, o nosso muito obrigado pela sua preferência. O TDM Entrevista regressa na próxima semana com um novo tema e um novo convidado.